Essas feridas sangrentas, naturalmente, vieram da luta com a aranha da flor estampada. Naquela época, ele não teve tempo suficiente para tratá-lo, porque ele tinha que trazer o menino de volta para a aldeia, para ver um médico e em seguida, ele entrou em colapso por exaustão e imediatamente adormeceu uma vez que ele sabia que a criança estava segura. Caig tinha dormido até a manhã seguinte sem acordar. E depois ele viu que o menino estava acordado e bem. Caig tinha corrido de volta para a seita. Quando ele se aproximou, viu uma horda de pessoas em torno de sua casa. Todos estavam com tochas e parecia que eles estavam indo queimar sua casa. Mas como ele poderia permitir isso? Naturalmente, ele perguntaria por que eles estavam fazendo isso, mas ele não esperava que seria Sumu que veio para causar problemas. Assim como o dono da casa apareceu, Sumu, que tinha a intenção de queimá-la, nem sequer se sentiu com um pouco culpado. Em vez disso ele se sentia animado e apontou para Kaiyang. Kaiyang, não se atreva a dizer que este jovem mestre não lhe deu uma chance. Então, se você vai. Espere um momento. Kaiyang levantou a mão para detê-lo, e depois entrou em sua cabana. Ei! Com suas palavras interrompidas no meio do caminho, Sumu sentiu como se ele tinha comido uma mosca, as que gostavam de rodear pilhas de esterco. Ele sentiu extremamente desconfortável. Mestre Su, essa pessoa não dá uma face em tudo. Alguém gritou em busca de justiça para Sumu. Uma ova! Sumu disse, mais tarde, me ajude a vencê-la impiedosamente, pois ouvi que esse pirralho nunca se rende. Então não há necessidade de ser suave com os seus ataques. Hoje, devo ensinar-lhe as consequências por ofender este jovem mestre. Sim. Quando ele entrou em sua cabana, Kaiyang tirou o saco nas costas. Dentro deste saco estavam ervas, sua colheita preciosa dos 3 dias que ele passou na montanha. Se ele não garantir a sua segurança em primeiro lugar, o seu coração não estaria calmo. Quando ele colocou o saco com segurança afastado, Kaiyang saiu de sua cabana e disse a Sumu com uma cara séria, o que foi que você queria me dizer? Sumu olhou para ele, seu rosto tinha uma imagem de repúdio. Seu rosto cheio de amargura, como se estivesse indo para cuspir um bocado de sangue. Anteriormente, antes que pudesse dizer suas linhas perfeitamente ensaiadas, ele havia sido interrompido por Kaiyang. Mas agora que Kaiyang lhe perguntou o que ele queria dizer, ele não podia esperar e gritou, Kaiyang, não se atreva a dizer que o seu jovem mestre não lhe deu uma chance. Então, enquanto você está disposto a se ajoelhar e se ajoelhe diante de mim, na frente de todos os outros discípulos presentes e me chamar de seu avô, eu vou poupar sua vida. Ou então, umf. A mensagem era muito clara, e todos ouviram a fúria sem suas palavras, que eram muito ameaçadoras para o público. Quando ele terminou, o rosto de Sumu estava cheio de desejo de vingança, ele realmente mostrou como se sentia sobre Kaiyang. Lentamente Kaiyang acenou com a cabeça, ele olhou para Sumu. O que? Sumu estava inseguro, pois o rosto de Kaiyang era calmo e composto. Isso fez ele ficar um pouco inquieto, porque ele tinha sido jogado ao redor por ele antes no vilarejo da Ameixa Preta. Ele ainda estava um pouco traumatizado com a experiência. Ingrato! Kaiyang suspirou. A multidão estava atordoada, Sumu estava atordoado, eles estavam todos pensando como foi este final? O que você quer dizer? Sumu violentamente perguntou. Não é claro. Deixe-me ensinar-lhe. Com uma cara de boas intenções, Kaiyang sinceramente disse, deixe-me perguntar, você tem algum Elder na Sky Tower? Parece que você realmente tem olhos. Isso fez com que a cauda do Sumu subira aos céus. Kaiyang sorriu. Pois foi exatamente como ele adivinhou, Sumu tinha alguém para apoiá-lo. Caso contrário, como é que ele se atreve a agir tão descaradamente como a queimar sua casa? O seu Elder não deve ter pequena quantidade de força dentro do portão principal, certo? Kaiyang perguntou novamente. Ele é um Elder. Sumu bufou. Eu também tenho uma irmã mais velha, que é um discípulo do núcleo.
Contanto que ela deseja, um único dedo será capaz de matá-lo. Cai Yan entendeu, ele teve uma compreensão geral sobre os meandros asterisco do caráter de Sumu. Ele disse, é isso mesmo, tão pouco filial. O que é certo ou errado? Sumu estava furioso. Ele foi puxado em círculos por Cai Yan e agora sua mente estava uma bagunça. E ele ainda não sabia o que ele queria dizer. Tá um caso fácil e ainda assim você ainda não entende. Como sua mente mal desenvolvida. Sua testa vincando, Cai Yang olhou para Sumu lamentavelmente e pacientemente explicou, com a posição de sua irmã mais velha, então ela seria meu sênior. Se eu fosse para realmente chamar-lhe, então como seria a sua irmã mais velha ter lhe chamado? Então como Elder lhe chama? Afiliado. Como afiliado? Se eu fosse mais velho que você, eu iria trancá-lo na região fluxo do dragão desamparado, assim, nesta vida, você não pode sequer sonhar em deixá-lo. O corpo inteiro de Sumu sacudiu e seu rosto empalideceu. Fluxo do dragão desamparado é uma região na Torre do Céu, que era o lugar mais assustador em toda a seita. Nas centenas de anos desde a fundação da seita, qualquer discípulo que foi encontrado quebrando as regras ou cometendo crimes hediondos foi mandado para aquela região e nunca mais foi visto. Enquanto você estiver no fluxo do dragão desamparado, você é um homem morto. Fluxo do dragão desamparado, estas 4 palavras eram bem conhecidas nas 1000 milhas em volta da seita. E infâmia foi espalhada por toda parte. Sumu não tinha medo de Cai Yang, no entanto, essas palavras colocavam medo em sua própria alma. Uma das pessoas que Sumu trouxe com ele sentiu que algo estava errado com Sumu e apressadamente disse, Mestre Su, a boca deste moleque é muito forte, fazendo-o estar confiante. A razão pela qual viemos hoje, foi para o ajudar a descarregar sua raiva. Recuperando seus sentidos, Sumu gritou indignado para esconder seu constrangimento, Cai Yang, não fale sobre um absurdo desses. Se você não vai se ajoelhar e pedir perdão, então este jovem mestre vai fazer você desejar nunca ter nascido nesta vida. Seus olhos brilhavam friamente, Cai Yang ergueu os punhos, discípulo Su, por que você não vem e trocar alguns golpes comigo? Sumu respondeu com desprezo, eu gostaria, mas, infelizmente, você não correspondeu às expectativas. Você não está qualificado. Este mestre está na 9ª etapa corpo temperado. Ao ouvir isso, Cai compreendeu. As regras portão principal afirmam que, se você quiser desafiar outros discípulos, a diferença de nível não deve exceder mais de 3 níveis. Sumu realmente não poderia duelar com Cai Yang, sua diferença de nível era grande demais. Esta foi também a razão pela qual Sumu tinha trazido pessoas com ele, eles não estavam aqui apenas para assistir ao show. Com um rosto cheio de ódio, um sorriso frio, Sumu inclinou a cabeça para Cai Yang. Todo mundo, este discípulo Yan chegou à 3ª fase corpo temperado. Assim tem algum irmão aqui com boa vontade para lutar com ele? 3ª fase do corpo temperado que é um bom estágio. Todo mundo gritou em riso, pois nenhum deles que tinha entrado mais cedo do que Cai Yang ainda era um nível maior do que ele? Permita-me ao mestre Su, para o meu cultivo está dentro do limite. Embora eu seja apenas no 5º estágio do corpo temperado. Deve ser suficiente para satisfazer discípulo Cai Yang. Um discípulo disse ao andar no meio da multidão e olhando com desdém para Cai Yang. Cai Yang olhou para ele rindo, sua informação já foi de longe ultrapassada. Se fosse 5 dias antes, ele realmente estaria na 3ª fase corpo temperado, mas agora não é mais a mesma história. Mas, claro, esse tipo de coisa Cai Yang nunca divulgaria. Para avançar 2 fases em 5 dias, esta velocidade era muito estranha, uma coisa tão monstruosa só atrairia atenção indesejada. Uma pessoa que tinha vindo com Sumu disse, discípulo Yang, sou chamados ao HU. Você deve se lembrar quem irá vencê-lo hoje. Eu lembrarei. Cai respondeu sério. Parece que Zhou HU foi intencionalmente tentando dar a cara por Sumu, pensou Cai Yang. Caminhando para enfrentar Cai Yang,
Ele exageradamente agitou os dedos. Discípulo Yang, a fim de não permitir que você diga que eu não vou lhe dar uma chance de me enfrentar, vou permitir-lhe 3 movimentos. Contanto que você possa me fazer dar um passo, será a sua vitória. Se não, por favor, não pense mal deste discípulo tão cruel. Este ato de provocação continha a fruta vermelha do desprezo. Para Sumu, que estava assistindo isso, seu batimento cardíaco acelerou em antecipação. Esta criança Zhao Hu, ele realmente sabia como para humilhar completamente os outros. Sua escolha de palavras não era ruim. Embora a diferença entre a terceira etapa do corpo temperado e a quinta etapa corpo temperado consistia em apenas 2 fases, houve uma grande diferença entre cada fase. Entre estas 2 etapas, não houve uma diferença tão grande quanto um rio separando-os. E a força que poderiam ser liberados quando comparando os dois estavam em níveis completamente diferentes, como o céu e a terra para esses praticantes de baixo nível.